Olá, seja muito bem-vindo ao canal 10 Dicas Cristãs. Você já sentiu aquela frustração de prometer a Deus que não cometeria mais aquele erro e horas depois se viu caindo novamente? Como sabemos, a Bíblia diz que o pecado faz parte da natureza humana caída, mas ela também nos dá o mapa para a vitória. Hoje, vamos mergulhar em 10 dicas práticas e bíblicas para você fortalecer o seu espírito. Fique comigo até o final, porque a última dica é, sem dúvida, a chave para a verdadeira liberdade. Entenda a sua identidade. Para não pecar, você precisa saber quem você se tornou em Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 6, versículo 11, o seguinte: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Perceba que ele diz para nos considerarmos mortos. O pecado só tem poder sobre quem ainda se vê como escravo dele. Quando você entende que é um filho livre e vivo para Deus, o pecado deixa de ser o seu mestre. Identifique e guarde os gatilhos. O pecado raramente é um acidente. Ele é o fim de um caminho de pequenas brechas. Por isso, a segunda dica é vigilância. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a palavra nos alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração significa identificar o que ativa a sua vontade de pecar. É o cansaço? É a solidão? É aquele perfil nas redes sociais? Se você guardar a entrada do seu coração, o pecado não encontrará morada. Use a palavra como escudo. O salmista revela o segredo em Salmos 119, versículo 11, ao dizer: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não basta ler a Bíblia por ler. Você precisa escondê-la no coração. Quando a tentação chegar, a sua mente deve estar tão cheia de versículos que o pecado não encontre espaço. A Bíblia não é apenas um livro, é o seu armamento de defesa. A restauração através da confissão a Deus. Sabe, muitos cristãos, quando erram, acabam tentando se esconder de Deus por vergonha, mas a Bíblia nos ensina o caminho oposto. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, temos uma promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha, perceba que a confissão não é para informar a Deus algo que Ele não saiba, mas sim para nós admitirmos que precisamos dele. Quando você confessa sinceramente, Deus não apenas perdoa, mas limpa a sua alma, tirando o peso da culpa, que muitas vezes é o que te faz cair de novo. Então, não fuja de Deus, corra para os braços dele. A estratégia da fuga. Muitas vezes a gente acha que ser forte é encarar a tentação de frente, mas a quinta dica é sobre sabedoria. Paulo instrui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Se algo parece que vai te levar ao erro, não fique ali tentando provar sua resistência. Fuja. Assim como José fugiu da mulher de Potifar, às vezes a maior prova de coragem espiritual é saber a hora exata de sair de cena e evitar o ambiente contaminado. E aí, irmãos e amigos, estão gostando? Se este conteúdo é uma bênção, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar essa palavra a mais pessoas e faz o 10 Dicas Cristãs crescer. Se é novo por aqui, seja bem-vindo. Inscreva-se para não perder nossos estudos práticos. E me conte nos comentários, qual dica mais falou ao seu coração hoje? Qual delas você vai começar a praticar agora na sua caminhada? Gosto muito de interagir com vocês. Vigiar e orar sem cessar.
Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração constante mantém o seu espírito alerta. Sem oração, sua sensibilidade espiritual diminui e a carne ganha força. Estar em oração é manter o radar ligado para detectar o perigo antes que ele se aproxime. Escolha bem suas conexões. A Bíblia é muito direta em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você caminha com pessoas que zombam do que é sagrado ou que te incentivam a pecar, sua resistência vai diminuir aos poucos. Escolha amigos que te empurrem para mais perto de Deus, e não para longe dele. Ocupar a mente com o que é nobre. O pecado começa no pensamento. Por isso, Paulo nos dá a lista do que deve ocupar nossa cabeça em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, nisso pensai. Se você mantiver sua mente focada em projetos bons, no serviço ao próximo e na beleza da criação, as sugestões mundanas terão muito mais dificuldade de encontrar um lugar para brotar. Não abuse da graça, mas use-a para levantar. Em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, o apóstolo pergunta: permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. A graça não é um convite para pecar, mas é o suporte para quando falhamos. Se você caiu, não use isso como desculpa para continuar no erro. Peça perdão, aceite a graça que te limpa e levante-se imediatamente. O pecado quer que você desista. A graça quer que você prossiga. O segredo de andar no Espírito. Se você praticar apenas esta, as outras se tornarão naturais. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, a promessa é clara. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprieis a concupiscência da carne. Note que o texto não diz tente não pecar, ele diz ande no Espírito. Quando você gasta tempo na presença de Deus, louvando e sendo guiado pelo Espírito Santo, o pecado perde o brilho. A luz do Espírito é tão forte que apaga o desejo pelas sombras. Vencer o pecado é um processo de santificação que dura a vida toda. Não desanime nas suas lutas, pois aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Qual dessas 10 dicas você sente que mais precisa aplicar hoje? Comente aqui embaixo. Vamos conversar. Que a paz do Senhor esteja com você. E até o próximo vídeo.